Que a paz de Jesus esteja em cada coração. Nesse momento eu gostaria, em breve tempo, fazer uma partilha desses 25 anos da comunidade Nova Aliança. 25 anos em que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, fez surgir esse carisma aqui em Anápolis. É uma grande graça de Deus. Primeiramente, nós podermos escutar a voz dEle. E é uma graça ainda maior, além de escutar a voz dEle, nós termos a coragem de dar uma resposta àquilo que Ele nos fala. Então Deus, Ele sempre deseja se surpreender com cada um de nós que somos os seus filhos. E Deus assim fez um chamado. Quando escutei o chamado de uma forma bem intensa na minha vida para o Carisma Nova Aliança, eu tinha 21 anos de idade. Naquela época, se hoje os jovens muitas vezes é visto como aquelas pessoas que tudo que começa não termina, é visto como muitas vezes inconsequentes, Imagine há 25 anos atrás, Eu recebi a graça do batismo do Espírito Santo ao encontrar com a graça da renovação carismática católica, Eu ainda era adolescente, tive essa experiência, e essa experiência mudou a minha vida, Eu acredito que através do batismo no Espírito Santo, o próprio Espírito Santo se encarrega de convencer e converter o nosso coração, e de nos impulsionar a irmos além, e principalmente ir além dos nossos limites, dos nossos limites humanos. E essa graça aconteceu, na minha vida. Quando eu fui a primeira vez no grupo de oração, foi um grupo de oração na paróquia São Francisco, aqui em Anápolis, no grupo São Pedro. Depois comecei a participar dos domingos de louvor que a renovação promovia todos os meses no Colégio São Francisco. Depois fui para o grupo de oração de jovens da renovação, o grupo Príncipe da Paz. E foi impressionante a transformação que Deus fez na minha vida. O Espírito Santo tem uma graça muito especial, de nos transformar. Eu sempre tive uma característica de uma pessoa tímida, e quando eu fui a primeira vez no grupo de oração, principalmente no grupo de oração de jovens, no final do grupo tinha aquele costume de falar para que os novatos ficassem de pé e ali se apresentasse, falasse o seu nome. E eu lembro que para mim foi um grande sacrifício eu levantar e dizer meu nome. Mas a partir dessa graça do batismo do Espírito Santo, Deus foi transformando a minha vida. Naquela época eu era conhecido como Fernandinho. E até hoje muitos antigos da renovação aqui da nossa diocese me conhecem como Fernandinho. Mas até hoje eu me sinto como Fernandinho. Eu acredito que é uma característica daquilo que o Padre Luiz dizia para nós, ser filho. Então Deus ali entrou, e Ele entrou para valer, na minha vida. E ao entrar eu experimentei ali o primeiro amor. E essa passagem bíblica marcou muito a minha conversão, que é Isaías 43,
embora eu sei que muitos já conhecem, mas eu gostaria de proclamá-la de novo, porque a palavra de Deus, todas as vezes que é proclamada, ela tem uma graça especial de falar aos nossos corações. E agora sim diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, aquele que te modelou, Israel: não tenhas medo, quem foi eu quem te resgatou. Chamei-te pelo próprio nome, tu és meu. Se tiveres de atravessar pela água, contigo estarei, e a inundação não te vai submergir. Se tiveres de andar sobre o fogo, não te vais queimar, as chamas não te atingirão. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu forte. Para pagar a tua liberdade eu dei o Egito, e para ficar contigo entreguei a Etiópia e Sabá, pois és muito precioso para mim. E mesmo que seja alto o teu preço, é a ti que eu quero. Para te comprar eu dou seja quem for. Entrego nações para te conquistar. Não tenhas medo, estou contigo. Palavra do Senhor. E essa palavra ressoou muito forte no meu coração. Principalmente quando Deus aqui vai dizendo que Ele assim nos criou, nos formou. E no início aqui da palavra Ele fala: não tenhas medo, porque chamei-te pelo próprio nome. Não tenhas medo. Este medo muitas vezes acompanhou a minha vida em muitas situações, mas sempre eu dava espaço para escutar Deus me dizer: não tenhas medo, não temas. E eu acredito que abrir o meu coração e abrir o meu ouvido para entender e para acolher esse não temas, e essa predileção de Deus fez com que a graça do carisma Nova Aliança chegasse até aqui. Chegasse até aqui. Eu nunca na minha vida, até mesmo pela minha humanidade, ou pelas minhas fragilidades, eu nunca quis e tive o desejo de estar à frente de alguma coisa. Sempre eu queria ajudar, servir, mas estando atrás, ajudando os outros a ir para frente, ajudando os outros a construir e a fazer algo. E quando Deus assim me surpreende, num dado momento da minha vida, eu relutando de não querer, e num dado momento Ele disse: é você que eu quero, como fala aqui na palavra, pois és muito precioso para mim, mesmo que seja alto o teu preço, é a ti que eu quero. Quando eu fui entendendo que Deus, que criou o céu, a terra, que é capaz de fazer todas as coisas, e que a única coisa que Ele é incapaz de fazer é deixar de me amar, quando eu fui entendendo isso, eu fui deixando aquilo que eu acredito que é o mais importante na nossa vida. Não é primeiramente amar a Deus, mas é deixar Deus nos amar por primeiro, porque o amor dele é muito maior do que o nosso. E na verdade nós só conseguimos amar a Deus porque é o amor dele em nós que nos dá a graça de nos devolver a Ele e de amá-lo. Porque na verdade Ele é o amor por excelência. Ele é o amor por excelência. Então sempre isso ficou claro no meu coração. É um Deus que todos os dias vem dizer: deixa eu te amar, deixa eu cuidar de você, deixa eu estar à frente, deixa eu te conduzir. E em muitas situações da minha vida, até mesmo eu acredito que até na sua vida também, Deus usa isso.
que as nossas fragilidades muitas vezes nos protegem do orgulho, né? De nós acharmos que nós vamos dar conta de alguma coisa. E muitas vezes quando nós vamos nos encontrando com os nossos limites, as nossas fraquezas, a tendência nossa é querer jogá-las fora de imediato, né? E não fazer o contrário, de acolhê-las e ofertá-las para Deus. Porque tudo que passa nas mãos do Pai se torna novo, é transformado. E eu acredito que Deus foi fazendo isso, e é algo que eu trago gravado muito no meu coração. Aquilo que fala em Apocalipse, não deixar ali enfraquecer, né, a chama do primeiro amor. E o que me impulsiona todos os dias a ir além, é sempre recordar aquele primeiro dia, aquele primeiro momento, em que eu deixei Deus entrar na minha vida. Eu acredito que isso precisa estar claro para todos nós, independente se você é fundador, se você não é, se você é bispo, se você é padre, se você é religioso, religiosa. Nossa vida, nosso chamado, a nossa entrega, só é movida pelo primeiro amor. Aquele primeiro momento em que nós esbarramos com Deus e fomos conquistados por Ele, e essa conquista nos levou a estar aqui hoje. Se formos fazer uma retrospectiva da nossa vida, né, aonde se eu não tivesse encontrado com Deus, aonde eu estaria hoje? O que eu estaria fazendo? Se eu não tivesse experimentado a graça de Deus, aonde eu estaria agora? Então é esse Deus que quer conduzir a nossa vida. Por isso, é muito próprio do nosso carisma, né? A Comunidade Nova Aliança surgiu com a missão de ajudar a humanidade de forma pessoal a se descobrir, ou mesmo a se redescobrir filho amado aos moldes do Filho por excelência, Jesus Cristo. Então nós nascemos para isso. E isso acontece e precisa acontecer de uma forma pessoal. Por isso nós desejamos não atrair multidões, mas nós desejamos sim formar pessoas que se tornam mesmo discípulos de Jesus. Que essas pessoas se encontrem com esse amor que é capaz de mudar todo o curso da sua vida. Que essas pessoas possam se sentir mesmo um dom, um presente. Porque nós encontramos muitos, e até mesmo eu, em muitos momentos da minha vida, se fosse para mim me escolher, eu não me escolheria. E quantas vezes na sua vida você também fica nessa condição, né? Se fosse para mim me escolher, eu não me escolheria. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele sempre deseja convencer o nosso coração de que somos filhos, sim, amados. E precisamos deixar a graça de Deus acontecer na nossa vida, a ponto de que, como Santa Teresinha do Menino Jesus, chegou na conclusão, quando eu acredito que alguém indagava, quem é você? E ela chegou na conclusão, uma conclusão tão bela, de dizer, eu sou o que Deus pensa de mim. E nós muitas vezes queremos ser aquilo que nós não somos, para sermos amados, para sermos aceitos, para sermos acolhidos,
para sermos reconhecidos. E esse é o risco que nós muitas vezes corremos na nossa vida, de rejeitar o dom mais precioso que Deus fez, que somos nós mesmos, pela falta de aceitação, pela falta de aceitação de nós. E o quanto essa falta de aceitação de nós mesmos nos impede de fazer a vontade de Deus. Quantas oportunidades nós já perdemos na nossa vida de fazer a vontade de Deus. Quantas oportunidades. Eu acredito que se você fazer uma retrospectiva da sua vida, da sua história, você pode perceber que você perdeu muitas oportunidades. Mas Deus nos ama tanto que sempre Ele abre uma nova oportunidade. Sempre Ele quer nos dar uma nova chance. Porque na verdade Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. E somos muitas vezes tentados a querer desistir de nós mesmos. Somos chamados também como carisma a conduzir cada pessoa por meio da ação, dos dons, dos carismas do Espírito Santo a uma experiência profunda de intimidade com Deus. Levar as pessoas a reconhecer a Deus, não simplesmente um Deus que criou, um Deus que fez todas as coisas, um Deus que é capaz de fazer tudo, um Deus que é o dono, que é o soberano do universo, mas encontrar com Deus que é Pai. A única coisa que Deus não abriu mão, Deus compartilhou até mesmo com Jesus tudo, mas a única coisa que Deus não compartilhou com Jesus foi a sua paternidade. Porque Deus não abre mão da sua paternidade. E quantas vezes na nossa vida nós abrimos mão da nossa filiação. E Deus continua persistindo e dizendo: eu não abro mão da minha paternidade. Por isso Deus, Ele quer ser chamado, não só simplesmente como o Criador de todas as coisas. Ele quer ser chamado como Pai. E não simplesmente só como Pai de todos, mas Ele quer ser chamado mais ainda como o meu Pai. Meu Pai. Por isso eu acredito que o inimigo tenta de todas as formas, quando a gente vai percebendo na vida de tantas pessoas, né, ele tenta destruir a imagem do Pai da terra, porque quanto mais ele destrói a imagem do Pai da terra, mais difícil fica de nós muitas vezes nos relacionarmos bem e termos uma intimidade com o Pai do céu. Por isso nós vamos percebendo o quanto que Ele investe para destruir essa figura do pai da casa, do homem, do provedor, daquele que cuida, daquele que está ali como representando uma segurança, uma proteção. E esse é o papel do Pai no plano original de Deus. Esse é o papel do Pai, o provedor, o que cuida, o que traz segurança. Aquele que está ali dando o rumo a seguir, aquele que lança o filho para a vida, aquele que não simplesmente lança o filho para a vida, mas também ensina o filho a viver. Mostra como que é viver. E esse é o plano do Pai na sua originalidade. E por isso Deus assim nos chama, nos convida, né? Através desta graça, claro, com a ajuda dos dons, dos carismas do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, a termos essa experiência profunda com este Deus que é Pai, fazendo as pessoas perceberem, a viverem como um dom de ser filho e a graça de se ter um Pai. Dom de ser filho e a graça de se ter um Pai. E nós encontramos diversas pessoas que, quando nós a indagamos, perguntam: o que é ser filho? Você é filho?
muitos não sabem dizer o que é isso. E não sabendo nós que nós viemos de Deus como filhos, e será preciso voltar um dia para Deus como filho. Esse é o percurso que nós vamos ter que correr na nossa vida. Porque no céu, a única coisa que eu vou ser é filho. O único título que eu nasci com Ele. Eu nasci com Ele, principalmente depois da marca do batismo, né? Ali onde eu me tornei filho de Deus com o meu batismo, onde eu nasci de novo no batismo. E esse é o único título que eu vou levar até a eternidade. Nada mais. Ninguém lá no céu vai ser pai, vai ser mãe, vai ser tio, vai ser avô, vai ser professor, professora, médico, qualquer outra coisa. Vamos ser filhos e vamos ter que viver eternamente como filhos, adorando a Deus como nosso Pai e nos dando a Ele sem medida. E é esse o caminho que nós precisamos percorrer. Mostrar um Pai que ama, não apesar das limitações e fraquezas pessoais, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós somos. E nós vamos percebendo na nossa vida e vamos percebendo na vida do mundo atual o quanto que os valores vão sendo trocados. As pessoas são valorizadas por aquilo que faz, não por aquilo que é. Por isso, muitas pessoas morrem de medo de chegar na velhice e muitas pessoas até mesmo falam: eu não quero, se for para me dar trabalho para os outros, eu prefiro morrer logo. Muitas pessoas têm pavor da velhice, pavor, e não querem entender, não querem ser cuidados, acham que não dá trabalho. Precisa isso ser esclarecido no coração, porque se eu me reconheço como um dom, como um presente, nunca um dom, um presente vai dar trabalho. Porque quando eu olho para a minha vida há 5 anos atrás, muitas coisas que eu fazia há 5 anos atrás, hoje eu não consigo fazer mais. Porque meu físico não responde. Não consigo, cansaço. Os limites da idade que vai chegando. Vai chegando todos os dias, não conseguimos. Se nós formos olharmos e perceber quantas coisas nós fazíamos lá atrás. Virávamos noites e noites, até mesmo em vigílias. E hoje muitas vezes nós não damos conta. Não porque nós não queremos, mas porque nosso físico faz parte da natureza humana, faz parte da pedagogia de Deus. Eu sempre gosto de ver e perceber que Deus nos olha assim como essa mão, né? Pedagogia de Deus é essa: eu nasci dependendo, e a vida vai passando, eu cresço, vou criando a minha idade, e aí depois, quando eu fico lá na maior idade, o que vai acontecendo com a vida? Vai voltando de novo, ó, até chegar aqui, porque eu nasci dependendo e vou morrer dependendo. O ser humano é o único ser que não consegue sobreviver sozinho, né? Os animais, muitas vezes aí nos campos, muitas vezes dão ali as suas crias e os animais ficam por ali mesmo e eles sobrevivem. Mas se uma criança nascer aí no meio do descampado, do mato, e ficar lá sem os primeiros cuidados, o que vai acontecer com ela?
vai morrer, não vai conseguir viver. Então a pedagogia de Deus é essa, né? Eu preciso depender de Deus, mas eu só me coloco como um dependente de Deus quando eu o reconheço como o meu Pai. O meu Pai. Porque senão eu vou ter um relacionamento com Deus somente para que Ele possa resolver os meus problemas, para que Ele possa resolver as situações, para que Ele sempre me dê resposta, para que Ele faça isso, aquilo outro, para que Ele seja o quê? O meu servo. Não, eu que preciso ser servo dEle. Que Ele é Deus, e eu preciso deixar Deus ser Deus na minha vida. Todos os dias. Eu preciso deixar Deus ser Deus na minha vida todos os dias. E o Senhor assim vai nos dando essa graça. Um pai que ama, não apesar das limitações e fraquezas pessoais, não pelo que cada um de nós fazemos, mas pelo dom de que nós somos, o dom de ser filho amado, um dom do amor de Deus para a humanidade. Assim sendo, a nova aliança é chamada a ser colaboradora da instauração e restauração da aliança de amor, compromisso e fidelidade entre Deus Pai e a humanidade. Reconhecemos sim que nós somos colaboradores. Queremos dar o nosso sim a Deus para colaborarmos, para acolhermos os filhos de Deus e para lançar esses filhos para a vida, né? Para ensinar esses filhos a viver segundo aquilo que o Evangelho nos coloca, segundo aquilo que a igreja nos aponta como verdade de vida e de salvação. E essa é a nossa missão. E eu acredito que nós que queremos e abraçamos esse desafio, né, é muito difícil para nós, né, aprendermos isso. É uma luta muito grande, né, mas estamos caminhando, né. Eu acredito que foi até providencial de Deus, nós queríamos fazer esse encontro em outro lugar, né, e nós lutamos aqui em Anápolis, procurando vários lugares e tudo, e não conseguimos encontrar. E fomos rezar, e Deus falou, eu quero que seja feito aqui. Porque aqui é a casa de vocês. E o filho se sente bem aonde? Na sua casa. O filho se sente bem na sua casa. E tudo isso que você está vendo aqui, você que veio de fora, você que está aqui e tudo, toda essa reforma aqui, foi nós missionários que fizemos. Foi cada um cuidando da sua própria casa. E o bom filho precisa aprender a cuidar da sua própria casa. A cuidar da sua casa, a casa que Deus assim o preparou para ensinar ele, né, a ser filho. Por isso nós precisamos voltar para casa, né? Precisamos voltar para casa, porque é na casa que nós ali encontramos muitas coisas que nós ali perdemos no decorrer da nossa vida. E os valores do mundo hoje vai mudando tanto que as pessoas, o lugar pior para muitos era estar na sua própria casa, né? Não quer estar. E muitos vivem aquela luta no coração, dizendo, eu quero criar minha independência, eu quero sair de casa. E outros correm o risco até mesmo de atropelar muitas coisas na sua vida. Não, eu vou me casar logo porque eu quero ter minha casa. Aí casa na hora errada, faz as coisas erradas, porque está fugindo da sua própria casa, achando que vai encontrar a felicidade fora dela. Então a casa do Pai. É bom estar na casa do Pai.
É bom sentir acolhido. É bom sentir pertença. E é essa casa que Deus Pai está preparando para nós. E é esta casa que um dia, eu acredito que todos nós queremos voltar para ela. Todos nós. Viemos de Deus e para Deus precisamos voltar. Mas voltar para a sua casa. Voltar para a sua casa. E é bom saber que nós temos uma casa. Nós temos uma casa. E eu convido você a dizer para o seu irmão do seu lado aí da direita e da esquerda: olha, meu irmão, você tem uma casa, não esqueça disso. Você tem uma casa. Né? E isso precisa gerar em nós o quê? Alegria, segurança, certeza, confiança. Que nós não estamos desprotegidos, que nós não estamos aí vivendo ao léu, que nós jamais podemos deixar ser movidos e levados pela cultura do mundo, pela cultura pagã que o mundo está colocando, pelos contravalores que a sociedade está tentando inculcar na cabeça das pessoas, para descer de goela abaixo. Então Deus, assim, através do carisma Nova Aliança, deseja fazer isso. E nesses 25 anos, chegando até aqui, né, e até mesmo recordando aquilo que o Dom Alberto dizia, né, para nós ali no final da sua pregação, o desejo que nós temos é perceber e dizer como Francisco: até agora, nada fazemos, né? Precisamos ir além do que fomos até hoje. Precisamos ir além. Precisamos aproveitar o tempo que Deus nos dá, que pode passar a qualquer instante. Precisamos valorizar o tempo de Deus na nossa vida, porque nós não sabemos o dia em que Ele vai vir nos colher. Por isso é muito importante perceber aonde Ele nos plantou, um dia Ele vai ali nos colher. Por isso nós precisamos, né, com toda a força do nosso coração, assumir o nosso chamado e assumir cada vez mais e mais esse nosso compromisso com a igreja. Para mim é um grande privilégio ter vários bispos aqui, porque a presença deles aqui confirma que nós nascemos da igreja e para a igreja. E com a igreja nós queremos ir até o fim. Sendo obedientes, sendo servos, sendo filhos, que é a nossa missão. E não esquecendo que o lugar que eu acredito que Jesus se sentiu mais filho, na passagem que Ele teve aqui na terra, foi na cruz. Aqui foi o lugar onde Jesus se sentiu mais filho. Porque nesse instante, nos últimos momentos da vida dele, Ele disse o quê? O que Jesus disse? Bem forte. De quem Jesus lembrou? Do Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E é na cruz que foi o lugar, e é o lugar privilegiado para nós, Nova Aliança, de sermos filhos. De sermos filhos. De nos entregar inteiramente nos braços do Pai e deixar o Pai conduzir as nossas vidas. E por isso nós precisamos todos os dias não perder, né, ali o foco. E qual que é o foco?
fazer a vontade de Deus. Que a vontade de Deus seja a nossa primeira motivação, o nosso primeiro desejo ao acordar todos os dias. Preciso fazer a vontade de Deus. Por isso eu convido você a ficar de pé, né? E juntos dizemos isso para o Senhor, que nós queremos, como filhos, fazer a sua vontade, cumprir a vontade dEle na nossa vida. E nós vamos cantar essa canção, né, que vai dizendo isso. Eu vou deixar-me guiar, né, deixar-me conduzir, né, para que a vontade de Deus se cumpra acima de todas as coisas. Para que a vontade de Deus se cumpra acima das minhas próprias vontades. E para que eu seja livre, totalmente livre, para amar e servir e cumprir a minha missão. Da mesma forma que Francisco fez na sua vida. Foi totalmente livre, desprendido de tudo, de todas as coisas, com um único objetivo: quero amar e servir. Estar disponível para que Deus me use, mesmo na minha pequenez e na minha miséria, mas para que Deus me use como instrumento de paz e de salvação. Amém, Senhor. Eu vou deixar-me guiar, e me abandonar ao teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Eu seguirei, cante forte ao Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Eu convido agora só as vozes, você vai cantar, eu seguirei, dando a sua resposta a esse Deus que está aqui
e quer que cada um de nós renovemos o nosso sim, o nosso compromisso, a nossa resposta, a nossa decisão, o nosso desejo de ir além, o nosso desejo de nos consumir, de nos entregar para a missão de amar mais, para a missão de ser um instrumento de paz à humanidade, para uma missão de ser fiel à igreja de Jesus Cristo. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor, eu seguirei, eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, tua graça me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado, nós te Senhor. glorificamos. Nós te agradecemos. Nós rendemos a ti todo louvor, toda honra, Nós toda te glória, toda exaltamos, exaltação. Senhor, Nós rendemos a ti, Senhor, a nossa vida. Nós rendemos a ti, Senhor, o nosso sim, O teu amor a que nos nossa faz ser entrega. fiel. Nós nos colocamos, meu Deus, Obrigado, meu Deus, submissos amor de à Pai tua funcionar a vontade. missão. que nos faz Nós aí. nos como colocamos filhos, submissos aos teus abraçar desígnios, a tua Senhor. Adorado vontade Nós a queremos cada fazer instante. a tua vontade, sem olhar acima de atrás, todas as Senhor, coisas. seguindo em frente. Tua graça me basta, teu amor me sustenta, Teu amor me sustenta, tua graça me basta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. e aplaudo o Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá de renovar o nosso compromisso, de renovar o nosso sim, de queremos ser aquilo que Ele deseja que sejamos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito Eu obrigado. seguirei, Eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me